Capítulo 8. O poder da palavra. Os filhos e filhas de Deus precisam tomar consciência profunda da sua verdadeira origem, filiação, direitos, deveres, obrigações e, consequentemente, de sua hereditariedade divina. O primeiro passo a ser dado nessa direção é estabelecer contato diário com as hostes do Senhor pelo exercício da palavra falada. No mínimo, são necessários 20 minutos por dia para o estudante começar uma interação de troca de energia cósmica através da palavra, elevando assim sua energia densa aos planos espirituais, recebendo-a de volta purificada, refinada, leve. A elevação da energia do plano da matéria para o plano do espírito é chamada espiritualização. O rebaixamento da energia do plano espiritual para o material é chamado materialização. Como o Filho de Deus pode realizar seu plano divino sem materializar a energia divina? Ele necessita ter casa, carro, telefone, dinheiro para estudar, comprar livros, viajar, fazer cursos, ajudar os que têm menos. Ele tem direito a tudo isso e muito mais. É desejo do Pai Celestial que seus filhos tenham conforto e opulência. Não é errado ter muito, errado é o apego à matéria, que é materialismo. Muitos espiritualistas têm o hábito de dizer: eu não preciso de nada, só desejo meu desenvolvimento interior. No entanto, isso está errado, pois a falta de ambição é uma das maiores causas da pobreza. A ambição é um sentimento negativo quando o propósito é egoísta. Os filhos de Deus precisam assumir posições de liderança e de comando no mundo, ajudando a curar as nações, proteger as crianças, orientar a juventude, enfim, construir um governo divino em todas as áreas. Está faltando autovalorização, ambição e audácia. É necessário dissolver os véus de Maia, da ilusão, que embaçam a visão e impedem os filhos da luz de ver o tesouro oculto à sua disposição, na profundeza do próprio ser, o tremendo poder da mente, do desejo, da visualização, da imaginação, da vontade, da devoção. Gradualmente, os véus de Maia podem ser queimados pelo fogo sagrado, magnetizado pelo poder da palavra, oração e amor. Deus enviou o conhecimento dos decretos para contrabalançar este ciclo de trevas, do materialismo e da decadência. É uma forma dinâmica e ritmada de oração. Ritmo é poder. Quando o exército de Napoleão marchava sobre uma ponte, esta caiu derrubada pelo ritmo. A palavra de um grupo em uníssono e ritmada derrubou os muros de Jericó e pode também colocar abaixo os muros de limitação da consciência humana. Decreto é um edito, um regulamento. Decretar é comandar a energia de Deus com a autoridade crística de um filho responsável. É magnetizar determinada qualidade de energia e projetá-la como um raio, exatamente no âmago da adversidade, explodindo as trevas. Isso precisa ser feito com a confiança de quem sabe que tem o direito adquirido pela união com a luz de Deus no seu próprio coração. À medida que o estudante da luz começa a testar o poder da palavra, dos decretos, da chama violeta, da luz que habita em seu coração, ele percebe a mudança na própria vida e até mesmo em sua aparência física e na forma de ver o mundo. A maioria dos decretos é composta de 3 partes. O preâmbulo do decreto, que traz a invocação inicial após o qual os pedidos pessoais podem ser direcionados. O corpo do decreto, que deve ser repetido muitas vezes como se fosse um mantra. O selo final, para proteger a energia magnetizada. Observe a ação dos decretos na vida de Silvana. Ela era uma senhora de 50 anos, bonita e conservada, de família muito rica, e quando nos procurou, havia perdido tudo. Marido, casa, carro, roupas, joias, tudo. Estava morando de favor no sítio de uma amiga na periferia de Curitiba. Fez um curso conosco, mudou sua forma de pensar, começou a centralizar sua atenção no Deus interior e a fazer decretos da chama violeta e do raio azul diariamente. Pouco a pouco foi melhorando seu ânimo, curou a depressão, tornando-se mais corajosa, mais fortalecida e confiante. Porém, a situação econômica continuava a mesma.
Ela começou esse trabalho em outubro e um dia, às vésperas do Natal, me procurou dizendo: "Ah, estou muito triste, sem dinheiro. Eu queria tanto passar o Réveillon no Rio de Janeiro para matar a saudade dessa cidade que eu amo demais, onde já morei e fui tão feliz." E eu disse a ela: "Faça uma carta a Saint-Germain, pedindo para passar o Réveillon no Rio. À frente ensino como fazer esta carta." Ela fez, e alguns dias depois parou na porta de seu sítio uma Mercedes dirigida por um motorista impecavelmente uniformizado. Ele disse: "Dona Silvana, consegui com dificuldade encontrar seu endereço. Meu patrão, Dr. Luiz Renato, pede que a senhora ligue para ele imediatamente. Vou levá-la até um telefone." Ela foi. Era um velho amigo que Silvana não via há muito tempo. Ele disse: "Silvana, preciso de você. Vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro. É uma belíssima festa e eu não posso recusar este convite, mas não tenho uma companhia feminina e conto com você." Luiz Renato deu a ela passagem, estadia e ainda um belo vestido. Este acontecimento trouxe-lhe uma boa dose de ânimo para enfrentar suas dificuldades. O tempo passava e ela continuava exercitando o poder da palavra diariamente, e às vezes desanimava. "Ah, eu estou melhor em vários aspectos, mas a falta de dinheiro é difícil e eu não vejo solução." Não era fácil naquela idade. Um dia surgiu um trabalho, mas pagavam tão pouco e para vir daquela distância onde ela morava não seria possível. Contudo, Silvana foi persistente e continuava invocando os mestres e arcanjos. Os meses passaram. Certa ocasião, ela recebeu um recado do ex-marido para que estivesse na manhã seguinte na casa de uma amiga, esperando o telefonema dele. Silvana nem ao menos sabia do paradeiro deste homem. No dia seguinte, conversaram por telefone mais de 1 hora. Ele estava em Paris e queria vê-la. Convidou-a para passar 10 dias lá. Enviou passagem. Ela foi e não voltou. Reataram o casamento. Viveram alguns anos no exterior e hoje vivem novamente no Brasil, muito felizes. Esta é a história de Silvana. Ela estava com muitos problemas, sem saída, não via solução. Entregou seus problemas aos mestres, fez a sua parte, que era decretar, pedir diariamente. Alguns perguntam: por que temos que ficar recitando os decretos? Não basta falar uma vez e Deus já escuta? É preciso compreender que cada um deve fazer seu karma negativo, desfazer o seu karma negativo, liberar a energia que foi mal qualificada pelos pensamentos, sentimentos, palavras e ações errôneas durante séculos. Precisamos desmanchar os nós que criamos em nossas vidas passadas e presente. Os mestres ajudam, porém a grande lei não permite interferência no livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade, permitindo nossas decisões, estejam elas certas ou erradas. Ele não quer robôs, ele quer que seus filhos aprendam com a consciência dos próprios atos. Com a recitação dos decretos, a energia de Deus vem, purifica e dissolve os problemas. É importante compreender que a oração, súplica, recitação de mantras e decretos magnetizam a luz purificadora de Deus aqui para o plano físico. A energia espírito não atua sem o cálice da matéria. Os 4 corpos inferiores do homem, o corpo da memória, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico, formam esse cálice para receber a energia do alto, magnetizada por um trabalho devocional. A devoção deve ser desenvolvida, pois toda oração torna-se mais poderosa quando é carregada de amor e devoção. Os devotos são muito ridicularizados, justamente porque devoção é poder. Esta é uma das armas da falsa hierarquia para inibir a devoção dos filhos da luz. Muita gente tem a seguinte experiência: vivenciando uma situação desesperadora, dirige-se a Deus com intenso amor, clama por justiça, com indignação espiritual,
força, emoção ou grande devoção, e a resposta é poderosa, imediata, surpreendente, quase um milagre. Por quê? É importante analisar os elementos que causam tal resultado. Compreender o que ocorre nessa troca de energia com Deus é descobrir uma chave que poderá funcionar todas as vezes. Nesse pedido, houve emoção devocional, confiança, expectativa de resposta, força energética. Agora, observamos esta outra lei. Com a mesma força e intensidade que a energia elevada, ela voltará. É conhecida aquela ilustração do bruxo mexendo um caldeirão fervendo. Isso simboliza o ódio fervente no coração do mago negro. O oposto é verdadeiro. É necessário amor fervoroso para dissolver as criações errôneas do passado. Imaginemos um cabo de telefone que leva mensagem, pedidos e orações para todos os planos superiores. Esse cabo tem um certo tamanho e leva determinada porção de energia que voltará purificada, transformada em luz e bênçãos. Porém, será a mesmíssima porção de energia que voltará projetada também com a mesma intensidade com a qual foi elevada. Existem bloqueios criados pela mente humana que são como blocos de cimento e precisam, às vezes, de cargas energéticas mais fortes para dissolvê-los. Sendo um filho de Deus e co-criador junto com o Pai, consciente dessa lei, o homem pode criar um mundo melhor para si, para os seus e para a posteridade. Para isso, ele precisa compreender que Deus é a palavra. E a palavra é Deus em ação. A palavra cria, destrói, limpa, lava, purifica, liberta e direciona. Para se tornar um cálice da luz purificadora de Deus, é preciso invocá-la. A palavra é um cálice para energia e espírito. Lembrem-se de que Deus deu o comando do mundo a seus filhos e filhas. Quando um filho de Deus pensa ou sente que seus pedidos não são ouvidos e respondidos, ele deve clamar, exigir, comandar, gritar se quiser. Da mesma forma que ninguém deseja a interferência dos pais terrenos em sua vida, certamente a intercessão do Pai Celestial e suas hostes não seria bem aceita. Pode-se assim perceber que basta a pessoa invocar os arcanjos diariamente, entregar a eles seus problemas e a vida começará a ficar mais leve. É mais fácil acender a luz espiritual do que acender a luz da sala. Esta requer caminhar até o interruptor. Porém, para se ligar à luz divina, basta dirigir o poder da atenção ao Deus no seu coração, ou às suas hostes celestiais, isto é, mestres, arcanjos, Elohim. Colocar a atenção nas hostes de Deus é como ligar um botão para ativar o macrocosmo. E pronto! A luz ilumina não só a consciência daquele que a invoca, mas também de todos que o cercam, toda a sua roda familiar, social e profissional. O poder da devoção. Em certa ocasião, quando eu encerrei uma aula, reuni-me a um grupo de participantes e ficamos conversando. Marina, que frequentava nossas reuniões há alguns anos, contou-nos: Gente, ontem obtive uma graça maravilhosa do Arcanjo Miguel. Imaginem vocês que o meu marido e eu, por razões diferentes, de repente, ficamos sem carro. Ele vendeu o dele e o outro ainda não chegou. O meu foi para o concerto e parece que vai demorar. Temos 3 crianças para levar à escola, não há condições de pegar táxi e nós 2 trabalhamos. Ao invés de me preocupar, pedi a São Miguel que me arrumasse um carro. Para minha surpresa, à noite, meu marido chegou do trabalho com um belo carro importado. Seu chefe, vendo nesse apuro, sem que ele pedisse, fez questão de lhe emprestar um dos seus carros. Todos comentaram alegremente essa graça tão rapidamente conquistada. Porém, Rosana, uma jovem que atravessava problemas bem difíceis em seu casamento, me falou enciumada. Ora, eu que decreto todo dia a São Miguel, peço tanto e ele não me dá resposta. Disse a ela: Rosana, querida, talvez você deva colocar mais emoção e devoção em sua prece.
lembre-se que a resposta vem com a mesma intensidade em que o chamado for projetado. Era uma sexta-feira e nesse final de semana a vida dessa jovem teria uma tremenda reviravolta. Somente na terça-feira tive notícias, quando ela me ligou de outro estado dizendo: "Quando você saiu, eu me dirigi ao altar e clamei intensamente a ajuda de São Miguel. Disse a ele que eu não suportava mais aquela situação do meu casamento e precisava ver alguma coisa que me ajudasse a tomar a decisão correta. Em seguida, fui para o meu trabalho e logo mais tarde, o que é absolutamente incomum, precisei ir ao banco no centro da cidade. Qual não foi a minha surpresa quando deparei com meu marido abraçando carinhosamente uma jovem enquanto conversava alegremente. Fiquei estarrecida, pois jamais passou pela minha cabeça que isso pudesse ocorrer, e pensei, eu disse a São Miguel que precisava ver algo que me ajudasse a compreender a razão de meus problemas conjugais e assim tomar uma decisão bem fundamentada. Ele mostrou tão rapidamente. É incrível. Como resultado disso, resolvi terminar essa união, que agora, vejo, já não existe há muitos anos. Arrumei minhas coisas e vim com minha filhinha para casa dos meus pais. Hoje Rosana está muito bem, conseguiu um bom emprego e já tem sua casa montada, onde reside feliz e tranquila com sua filha. Pedir o que a quem? Quando alguém está doente, procura um médico especialista. A medicina forma mestres na área de cardiologia, pneumologia, oftalmologia, etc. Em cima é como embaixo. Para cada assunto que necessita de intercessão cósmica existe um especialista, ou melhor, toda uma hierarquia preparada para atuar naquela área. São mestres, Elohim, arcanjos, anjos, que têm suas consciências atuando em determinada virtude de Deus. Raio é energia, e energia é Deus. Como Deus é um, toda energia cósmica é uma só. Porém, assim como Isaac Newton observou a luz do Sol sob um prisma, dividida nas 7 cores do arco-íris, também podemos observar a energia de Deus em 7 aspectos, 7 principais qualidades ou virtudes divinas que chamamos de 7 raios. Observando o quadro, na página 131, vemos que se a necessidade do indivíduo é proteção ou direção divina, ele deve invocar a hierarquia do primeiro raio do Arcanjo Miguel, do Mestre Elmória ou do Elohim Hércules. Se a necessidade é orar por uma entrevista para emprego, ser aprovado num teste, melhorar as notas escolares do filho ou pedir por sabedoria e discernimento para uma decisão correta, este é um assunto a ser tratado com Mestre Lanto, o Arcanjo Jofiel ou o Elohim Apolo, do segundo raio. O raio da integração e do amor divino é o raio rosa, da beleza, da arte e da comunhão entre pessoas. Os artistas que desejam auxílio em seu trabalho procuram esta hierarquia. O mestre do terceiro raio é Paulo Veneziano, que foi em sua última encarnação o grande pintor Paulo Veronese. Os comerciantes invocam o primeiro raio, pedem por ordem e progresso. Os cientistas invocam o quinto raio da ciência, da verdade, da cura. Os servos de Deus e todos que desejam paz invocam o sexto raio. Aqueles que desejam libertar-se de qualquer situação, seja opressão, maldade, violência, inércia, problemas mentais, emocionais, físicos ou profissionais, encontrarão resposta no sétimo raio de Saint-Germain, invocando a chama violeta da transmutação e da liberdade. Nós trabalhamos com os arcanjos, pois eles têm legiões de anjos para nos enviar. As pessoas me perguntam, qual é o nome do meu anjo? Eu não sei qual é o nome do seu anjo, nem do meu. Isto não é importante. Sendo Miguel o príncipe dos arcanjos, quando o chamamos, estamos invocando os 7 poderosos arcanjos dos 7 raios. Podemos invocar os arcanjos Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zaquiel e o arcanjo do 8º raio, Uziel.
Observando o gráfico, o estudante saberá quem invocar, dependendo de suas necessidades. Deve-se pedir também por outras pessoas e pela cura do planeta. Porém, todo pedido deve ser submetido à vontade divina. Contudo, ó Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. Se o seu problema ou de algum ente querido é falta de esperança, então não há ser cósmico melhor para ser chamado do que a arqueia esperança, chama gêmea do arcanjo Gabriel. Ela tem milhões e milhões de anjos da esperança em suas fileiras. Se você tem um amigo que ao passar uma tragédia encontra-se totalmente desesperançado, tente colocar ao menos um pouquinho de esperança no coração dele, para que a arqueia esperança possa ajudá-lo, multiplicando isso. A grande lei não permite que ela coloque esperança no coração de alguém que tem esperança zero. A lei da multiplicação requer que haja ao menos um pouco. Quando existe uma pitada de esperança no coração de alguém, do tamanho de um grão de mostarda, a arqueia esperança poderá multiplicar isso aos milhões, da mesma forma como Jesus tinha apenas uns peixes e pães que foram multiplicados aos milhares, e com isso alimentou 5.000 pessoas. Por vezes, a situação é tão trágica que não há palavras para confortar. Porém, o desejo de ajudar atua fortemente em qualquer frase dita com carinho, e colocando a mão sobre o ombro da pessoa, podemos dizer: espere, dias melhores virão. Quando uma lei é testada, Deus a ilustra para a melhor compreensão do estudante. Eu tive uma bela comprovação desta lei com a seguinte história. Certo dia, estava no centro da cidade e resolvi visitar uma amiga que trabalhava como diretora cultural de uma grande empresa. Todos os anos, ela era responsável pela coordenação de uma belíssima apresentação de Natal. Encontrei-a terminando a leitura de uma carta de agradecimento de uma mulher que viu o espetáculo pela televisão. Minha amiga disse: "Veja que linda carta." Li e fiquei comovida. Era de uma pessoa chamada Karina, que morava no interior de outro estado, e agradeci elogiando a bela produção do evento natalino. Porém, nas entrelinhas dessa carta, percebi grande tristeza, solidão, falta de fé e esperança nessa moça. Falta de fé e esperança é morte. É triste. Era uma carta comercial, gentil, no entanto, senti forte intuição de escrever aquela moça. Tive permissão de minha amiga para fazer isso e o fiz com cuidado, lembrando que a carta foi dirigida a uma empresa. No entanto, tentei transmitir-lhe um pouco de fé e esperança. Um mês depois, recebi uma resposta que dizia: "Quem é você? O que quer dizer? Eu escrevi a um departamento de marketing. Li e reli sua carta e nada compreendi." A essa altura, fiquei lívida e pensei: o que eu fiz? Por que me envolvi nisso? Porém, ela terminou dizendo: "Por favor, escreva-me novamente." Dessa vez, respondi à carta de Karina com muita clareza. Disse que pensei ter lido as entrelinhas e pedi desculpas pela intromissão e possível engano, e que a ideia era transmitir-lhe esperança em uma vida em um mundo melhor, que depende de cada um de nós. Falei sobre Deus, os arcanjos, os mestres da grande fraternidade branca, a luz que ilumina o caminho daqueles que a buscam, e mandei vários livretos e orações. Um ano depois, recebi dessa jovem uma carta enorme, contendo cerca de 10 folhas, tamanho ofício. Entre outras coisas e muitas citações bíblicas, ela dizia: "Lia e relia sua carta, muitas e muitas vezes, e não conseguia entender. Tentava ler as entrelinhas, lia de novo e também os livretos muitas vezes. Pensava e meditava sobre o conteúdo e comecei a entender. Até que um dia, quando fazia compras no centro da minha pequena cidade, senti-me enfraquecida e zonza. Fiquei de repente muito mal. Alguém me disse: "Bata nessa porta, que aí reside uma senhora muito boa." Assim o fiz e ela me recebeu. Colocou-me em uma poltrona, trouxe-me um copo de água e perguntou se podia orar por mim. Eu permiti e após a oração ela me disse:
Você não está doente. O que teve foi um encontro com Jesus. Logo estará se sentindo melhor. Após esse episódio, Karina já estava certamente com fé e esperança na vida, porque começou a enviar seu currículo a muitas empresas e acabou conseguindo um excelente trabalho em outro estado. Em breve recebeu dinheiro de uma fonte inesperada e pôde comprar sua casa. Estava, a essa altura, feliz com o marido e a filhinha em casa própria, emprego novo, integrada em uma religião e com o coração cheio de esperança. Os anjos da esperança precisam que os filhos de Deus sejam instrumentos aqui na terra para transmitir o raio verde esmeralda da esperança. Conhecer os nomes dos mestres ascensos da grande fraternidade branca e saber qual virtude eles carregam para a humanidade é sabedoria. Lembrem-se sempre, um nome é uma chave. Chamá-los pelo nome, invocar sua intercessão, pedir-lhes para derramar as virtudes que carregam, isto é sabedoria e estabelece uma ligação entre o suplicante e o ser cósmico. Mestra Portia é a deusa da justiça e da oportunidade. Ela, diariamente, envia seus anjos ao planeta Terra para ajudar a humanidade. E quando eles retornam, ela pergunta o que fizeram, e já ouviu muitas vezes esta resposta: nada, porque ninguém chamou por justiça.